absurdo Sim. e é uma falta de equidade, porque se eu permito que a torcida do Napoli vá à casa da Juventus, porque em tese existe uma segurança para eles em Torino, a liga vai ter que dar um jeito de conversar com a polícia, conversar com quem faz a segurança dos torcedores da Juventus em Nápoles para que tenha o mesmo Ah, tratamento. seja dito que o Napoli, por anos, quase que por acordos de gaveta, o Napoli tem feito os jogos na Europa É, do seu estádio, porque não tem condições decentes para isso. vamos A gente esquecer pode pular, eu é, acho que a Milan gente pode 12ª pular, exato, a 12ª rodada contra o Milan é um jogo mais interessante chave. ali depois. É. Antes depois disso tem um jogo contra a SPAL que tende, obviamente, mais tranquilo antes do fim do turno sendo bem mais complicado. Aí no fim do turno, só para o pessoal entender, nós Sim. temos 15ª rodada Inter, 16ª Torino e 17ª Roma. Esses jogos têm ainda a Fiorentina ali antes, então são 4 jogos que tendem a ser bem complicados no papel, mas é muito interessante esse tipo de tabela, porque, claro que tem a questão da Champions League, mas esses duelos seguidos, tensos, que carregam um clima de tensão, sobretudo tu visitar a Fiorentina fora, vai jogar, querendo ou não, depois do jogo contra a Fiorentina, jogamos contra a Inter em casa, o Torino em Turim, apesar de ser no campo visitante, e contra a Roma em casa. Então é uma possibilidade interessante de cimentar o grupo ainda mais nesse tipo de partida, que é perto do final do primeiro turno. E para quem não sabe, tá chegando agora na Juventus, enfim, a Fiorentina encara a Juventus como o clássico, visto que o clássico local deles é contra o Empoli é uma gangorra, vira e mexe, tá em cima, tá embaixo, e a Fiorentina encara o jogo contra a Juventus como o jogo da vida, aquele jogo lá que eles olham no calendário, circulam e falam, esse é o jogo que a torcida vai chegar e vai chegar em peso e vai tentar fazer Eu, o resultado. eu quero ganhar esse aqui, é o E que só, eles e dizem. só para lembrar, no campeonato passado, vencemos por 2-0 a Fiorentina com gol de falta, lei do ex de Bernardeschi. Tradicional lei do ex. Exatamente. Foi um jogo muito difícil. O Muito Bernardeschi arrancou aquela falta maravilhosa e que abriu caminho para a nossa vitória. positivo. Derby della Mole na 16ª rodada, que é o clássico de Torino contra o Torino. Vamos ver, será primeiro será no Gran Torino, né, no antigo Sim. estádio Comunale. A volta será no dia 5 de maio no Allianz Stadium, sempre também um jogo esperado, né, Bona? Sim, 5 de maio é uma data especial para a Juventus, um título histórico em 2002, mas Uhum. se acabar sendo contra o Torino ali, nada Maravilhoso, né? mal, nada mal. O Torino é o mesmo raciocínio da Fiorentina. Eles vê o jogo da Juventus, até o próprio presidente Cairo já se pronunciou que o derby se vence, então é sempre um jogo complicado, mas que nós levamos ampla vantagem contra ambos os adversários. Sim. Fechamos tanto o primeiro quanto o segundo turno contra a Atalanta. Atalanta e Sampdoria ali no final tendem a ser jogos mais simples e apesar de a Juventus fechar o campeonato fora de casa, não é provável que a Juventus se fizer o que se espera, o que tem como prognóstico por todo mundo de vencer o campeonato, é uma coisa que a gente espera, mas 26 de maio é a data que se encerra com esse jogo lá em Gênova. Então, Eu errei. O penúltimo jogo é a Atalanta, a 18ª, e a 19ª é contra a Sampdoria. o jogo contra a Atalanta remete muito à partida de despedida do Alessandro Del Piero, então é normal. Nostálgica, né? Demais. Exatamente. Ah, Vamos beleza. pro prato principal que todo mundo gosta? Agora é o que o pessoal está aguardando. Eu acho que nós teremos um pequeno embate aqui em Bona. Sei não, hein? Ah, Acho que nós concordamos em muita coisa, mas agora o pau vai quebrar, hein? a linha bianconeira, digamos, ela tem algumas curvas às vezes. Agora o pau quebra. Vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte: depois de contratar Cristiano Ronaldo, a Juventus agora teve o próximo rebuliço que surgiu foi a história do Bonucci dizer
explicar ao Milan que gostaria de voltar para a Juventus. Bona, como eu acho que você vai ser um pouco mais ponderado que eu, vamos lá, dá sua visão aí do negócio. Eu posso dar minha opinião, mas eu vou de repente buscar alguns fatos. Talvez até se eu te convença ao vivo ou aqui no Quem sabe, live, né? seria bem interessante, mas não creio muito que aconteça. O Bonucci tem ainda a família dele vivendo em Turim. Ele foi feliz no clube, todos nós sabemos. E o Milan tem problemas enormes de finanças. As palavras do Marotta hoje, nosso diretor Giuseppe Marotta, confirmam muito o interesse do jogador. Foi interessante que o Marotta praticamente botou na mesa abertamente para muitos microfones, para quem quisesse ouvir ali que sim, o jogador quer voltar para a Juventus, mas nas condições do clube. Posso fazer um parênteses agora, Bona? Por favor, Rapidinho. por favor. Como a gente está dando informação ainda. Nós falamos no podcast da semana passada ainda, não foram muitos os portais que tinham divulgado isso antes aqui no Brasil, que o Leonardo assumiria como diretor esportivo do Milan, como de fato assumiu, digamos assim, sem oficialmente hoje apenas. Oficialmente hoje, mas já vinha trabalhando com o pessoal da Elliott, né, que assumiu o Milan. E o Leonardo soltou o comunicado de que foi o Bonucci que pediu ao Milan essa história de retornar à Juventus. Fechando parênteses. E se acontecer, será nessas condições do clube. Só que isso não está necessariamente muito perto de acontecer. A Juventus ainda tem que estudar. Obviamente não tem que estudar, mas tem que ponderar alguns pontos, como o Milan querer um zagueiro promissor como o Caldara. Porém, o Milan tem, nessa questão de problemas financeiros, o Milan deve para a Juventus ainda. 28 milhões de euros. E o Milan deve para o jogador também. Essa é bem interessante, hein? Então a Juventus não quer ter o custo de ter que pagar certos valores e o Milan tem essa necessidade de vender. O jogador não tem o interesse em ir para o exterior, assim como era quando estava na Juventus e foi muito criticado por muita gente por isso. Porque, como assim vai para o Milan? Por que não vai para o exterior? Ele não tem interesse. O filho dele teve problemas de saúde, ele não quis ir para o exterior quando estava na Juventus. Foi para Milão e acabou a família ficando em Turim, que é muito perto. Exatamente. Então, a meu ver, a única equipe que pode tê-lo seria a Juventus, claro. A não ser que apareça uma surpresa como o Milan foi na temporada passada, o que eu não acredito. A Inter já contratou o De Vrij de forma gratuita, ainda tem o Miranda e o Skriniar, né? Sim. O Ranocchia desconsideramos. Então, o Bonucci, a meu ver, aumenta muito o nível qualitativo da Juventus com a bola no pé, que é uma coisa que me agradaria muito. Inclusive no amistoso do Milan ontem contra o Manchester United jogou bem até. E vamos ver. Aí eu sou um pouco mais radical nessa. Geralmente eu não sou radical quando se trata de Juventus, porque a diretoria da Juventus, a meu ver, ela é sempre perfeita. Desde que o Marotta, o Paratici, a administração Agnelli, Nedved, assumiram a Juventus, eu sempre concordo com o que eles fazem, porque eles fazem tudo de forma pró-Juventus. Eles pensam sempre no histórico do clube, sempre na essência do clube, sempre no futuro do clube, então sempre bem tranquilo com relação a isso. Eu sou contra, eu não gosto muito de retornos, mesmo a do Pogba, que é um meio-campista que provavelmente faria a diferença na Juventus. Eu também sou meio reticente porque é meio difícil a gente, enfim, saber como é que esses jogadores vão retornar. O Bonucci, tenho motivos financeiros para ser contra a vinda dele. Por quê? O Milan pede um retorno técnico, incluir um jogador. O Milan quer ajuda. Basicamente, o Milan está desesperado. O Milan tem que pagar ainda 28 milhões para a Juventus dos 42 que fechou o Bonucci. Paga 7,5 de salário para o Bonucci, mais 2,5 de bônus. Só para vocês terem uma ideia, o Chiellini ganha 3,5 mais bônus. Como é que o Bonucci ele reduziria o salário dele ao ponto de ficar inferior ao do Chiellini, coisa que é impensável? E como que a gente vai pagar mais para o Bonucci, sendo que ele não representa mais para o clube que o Chiellini?
Motivos técnicos, porque hoje eu não acredito que na defesa 4 o Bonucci fará algo melhor que o Benatia, e acho que o Caldara, em termos jogando na Itália, ele possui as mesmas deficiências que o Bonucci tem. Então eu acredito que o Caldara permanecendo na Juventus, sendo a terceira opção para a zaga, sendo aquele que logo entra quando necessário para dar aquele fôlego, para a Juventus de modo futuro é algo muito melhor que contar com o Bonucci, por exemplo, e relegar o Caldara a uma quarta opção, ou ainda o que é menos interessante, envolver o Caldara numa negociação com o Bonucci, mesmo com cláusula de recompra, para fazer dupla com o Romagnoli no Milan. E o motivo É, histórico, só para finalizar, Bruno, eu sei que eu estou por falando favor. demais sobre isso, desculpa. Não, por favor. O motivo histórico porque eu sei que a Juventus não se pauta pela vontade da torcida, ela se pauta pelas vontades próprias, que são sempre vontades sábias. Só que eu acho que esse é um caso especial, um caso que devemos sempre atentar com muito cuidado, que a grande parte da torcida da Juventus é contra. A gente sabe, claro, que o futebol é quarta e domingo. Se ele mete 3 gols de cabeça numa Champions League, grande parte desse povo vai esquecer tudo que aconteceu. Só que hoje a rejeição dele é muito grande. E um grande exemplo desse morde a sopra é o Allegri, né? Quando o Allegri chegou na Juventus para o lugar do Antônio Conte, o carro que estava a diretoria, o presidente André Agnelli e o diretor Giuseppe Marotta foi chutado pelos torcedores, que não queriam o Allegri e queriam muito o Conte. Foi o Exato. Conte que abandonou o barco, De forma digamos pior assim. que o Bonucci, né, Bono? Sim. Então, é justo que o Milan queira o Caldara, é justo que a Juventus se recuse a cedê-lo. Há uns dias atrás houve uma conversa, teve algumas conversas entre o agente procurador Beppe Rizzo, que cuida dos interesses do Caldara. No entanto, não se tem informações se as coisas são tendenciosas para ir ou não para o Milan. Particularmente, eu acho que a Juventus não faria esse tipo de acordo e que espera uma outra saída no setor, para aí sim, eventualmente, provar essa Só, repatriação. só para o pessoal entender. O Milan deve 28 milhões ainda para a Juventus dessa compra. Eles não precisam pagar os 28 agora, eles podem pagar 14 e 14. Para que a Juventus, por exemplo, daria uma contrapartida técnica tão importante como o Caldara, que é um jogador que está aí comprado pela Juventus há 1 ano e meio? A Juventus, no final da temporada passada, tentou a antecipação da vinda do Caldara junto ao Atalanta. Não conseguiu, o jogador fez uma força para vir. Foi bom até ele ter ficado no Atalanta, que ele jogou mais minutos. Só que agora é o momento dele viver o ambiente bianconero, dele jogar algumas partidas pela Juventus. E aí, no final da próxima temporada, a gente faz uma avaliação. Olha, o jogador é para a Juventus? Olha, não, foi um flop, foi um jogador que a gente esperava mais. Ou então precisamos dar mais uma temporada. Enfim, a meu ver, é um jogador de muito futuro. Incluir ele numa negociação para o Milan, mesmo se o jogador apresentasse essa vontade, coisa que eu não entendo assim, pelo menos neste momento, é um Sim, erro. penso eu também não. Então assim, mesmo com uma cláusula de recompra, porque o pessoal tem que entender o seguinte, cláusula de recompra, o Milan é obrigado a aceitar caso a Juventus chegue no X combinado, só que o jogador não. Então se o jogador está jogando no Milan, uma Se ele mudança se sem... sentir feliz ali... Não vamos esquecer que o Milan é um grande time, está numa grande cidade e que pode muito bem se adaptar numa dupla com o Romagnoli, que é um zagueiro também que apresenta muito futuro, e eles podem muito bem ser a dupla titular da Itália por uns 10 anos. Então, Sim. né, é muito delicado isso. E eu sou absolutamente favorável a esse ponto de não ceder o Caldara. Eu não sou contra a volta do Bonucci, por entender de questões técnicas e achar que ele tem, digamos, o ok do vestiário todo, pelo menos de partes mais interessadas, que seriam o capitão, o vice-capitão e o treinador, mas eu acho que ceder o Caldara, na minha opinião, para qualquer clube no mundo hoje, seria um equívoco. Exato. Absolutamente. Se o Bonucci voltar, ele tem que escalar pouco a pouco a hierarquia. Exato. E eu não colocaria óbice na vinda do Bonucci caso o Benatia saia e caso o Caldara seja esse homem, esse que sempre irá jogar, pelo menos nos jogos de Copa, quando
Chiellini, por exemplo, digamos assim, Chiellini e Bonucci dupla titular. Jogos de Copa inferiores você põe o Caldara,